Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as novas investidas contra o Ministério Público e Judiciário. Entrevisto Roberto Liviano, promotor de justiça e ex-presidente por 3 mandatos do movimento do Ministério Público Democrático, do qual é atualmente o vice-presidente. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar, dentre as muitas notícias que nos atropelam, como acabamos de ver, vindas de Brasília, essa que foi a concessão da liminar pelo ministro Marco Aurélio Mello, com afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, atendendo a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. Uma boa decisão, né? Uma boa decisão que devemos receber com alegria, né? Aliás, é uma decisão que se sintoniza com a voz da sociedade no dia de ontem, né? Foi essa uma das demandas da sociedade. Aliás, o Instituto Não Aceito Corrupção, que eu tenho a honra de presidir, se reuniu a outras 6 entidades e nós pedimos ao Rodrigo Janot que requeresse o afastamento. Aliás, deve ser aplaudida a atitude da Rede Sustentabilidade, que foi um dos 4 partidos que quiseram votar com transparência, quiseram se identificar naquela famigerada votação da anistia, né? Portanto, não é possível que nós tenhamos na presidência do Congresso Nacional um presidente acusado de peculato. Não é possível que nós tenhamos essa situação. E é bom lembrar que o presidente afastado, ele é o autor deste PL 280, que é uma nítida retaliação, né? Nós precisamos, de tempos em tempos, rever as leis sobre abuso de autoridade. E esta lei é uma lei de 65 que precisa sim ser atualizada. Mas uma lei que pune o abuso de autoridade, ela tem que punir todos os tipos de abuso de autoridade. Os abusos da polícia, né? Os abusos das Forças Armadas, os abusos dos parlamentares, porque existe o abuso de autoridade do parlamentar. Do jeito que está ali, o que se pretende apenas é punir juízes e promotores que estão incomodando, né? Estão trabalhando de maneira séria e profissional. As decisões do juiz Sérgio Moro, elas são confirmadas à ordem de 97%. O trabalho da Operação Lava Jato acaba de receber o prêmio máximo da Transparência Internacional. Portanto, não há que se falar em trabalho partidário. Tudo isso é ladainha de quem quer desmoralizar, desqualificar quem trabalha com seriedade e profissionalismo. Ainda com relação a esse afastamento de Renan Calheiros, o senhor estabelece uma relação dessa decisão do ministro Marco Aurélio Mello com o eco do clamor das ruas de ontem em tantas cidades do Brasil, quando o foco era o combate à corrupção. Entretanto, em muitos momentos, fora Renan, num clamor muito forte que ia em coro por grandes avenidas, país afora. Isso pode, de alguma forma, ter sensibilizado o magistrado para esse afastamento? Eu acredito que sim, Maria Lídia. E hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se manifestando muito. As redes sociais, elas formam uma corrente muito viva, a informação circula, as pessoas se mobilizam, né? E não é possível que os poderes se mantenham absolutamente insensíveis e distantes. A justiça não pode viver numa torre de marfim insípida, inodora, distante de tudo isso. Não tem como. E este projeto do abuso de autoridade, que era uma das pautas das manifestações de domingo, ele é um total absurdo. Eu falo disso porque as coisas estão ligadas entre si. Se você examina o teor dos tipos, não está se falando muito disso e eu acho que é importante comentar. Este projeto, do jeito que está, e a emenda que foi proposta pelo deputado Weverton Rocha, é um renascimento do PL 265 do deputado Paulo Maluf, de 2007. Esse projeto foi rejeitado lá atrás, o parlamento não quis, e agora, na triste madrugada da quarta-feira,
quando o mundo chorava a morte dos atletas da Chapecoense, que o Jornal da Gazeta mostrou, né, as atitudes em todo o mundo de solidariedade, todo mundo chorando. Nós vimos uma cena histórica belíssima das torcidas organizadas que se degladiam nos jogos aqui, todas deram as mãos para homenagear os atletas que morreram da Chapecoense. O Atlético Nacional reconheceu que a Chapecoense é a vencedora. Sim. Todo mundo deu as mãos, mas lá na madrugada eles fizeram lei para eles mesmos. E a lei tem que ser feita para todos. Agora, como foi essa virada? Porque a que conclusão vocês do Ministério Público chegaram sobre a maneira como as coisas viraram? Então, os parlamentares, havia lá o projeto das 10 medidas contra a corrupção, um projeto também de iniciativa do Ministério Público com subscrição popular de mais de 2 milhões de brasileiros. E aí uma reviravolta, um projeto que propõe combate à corrupção e se transforma num projeto colocando procuradores do Ministério Público, promotores, na alça de mira, muito criminalizando. O que desencadeou esta virada? Muito bem colocado. E é bom lembrar que nós tínhamos, então, 10 medidas contra a corrupção, e se você examina o que sobrou naquela triste madrugada, foram apenas 2 medidas, Maria Lídia. Uma da transparência dos dados da Justiça e a outra a criminalização do Caixa 2, que foi aquela que houve aquela grita uma semana antes. Se não tivesse havido a grita, não teria sobrevivido. Então, 2 das 10 sobraram. Por que aconteceu esta virada, né? Aconteceu pela mesma razão que ocorreu do processo da Itália, da Mãos Limpas. O que aconteceu lá? O espectro de corrupção cada vez mais foi se revelando que ele atingia a todos os partidos. Cada vez mais as investigações mostram que quem está envolvido é todo o espectro partidário. A corrupção no Brasil, ela é lamentavelmente democrática. Ou seja, existe um temor, e eu diria a você que o temor não é pela não reeleição em 2018, não. O temor é de prisão. Os parlamentares estão com medo de serem presos. Eles estão com medo de terem a Polícia Federal batendo na sua porta, com mandado de prisão. Então, eles estão querendo se antecipar e constranger a justiça. Fazer a justiça de refém, o que é uma barbaridade, uma total inversão de valores. Agora, senhor, para encerrar, eu queria ouvir a sua... Uma questão que preocupa sempre que há um momento de muita tensão em função de crise política e, neste momento, havendo um confronto, um conflito de instituições, legislativo, o judiciário, Ministério Público, tão importante, a própria Polícia Federal. O senhor tem aí eu vi nas manifestações aquela imensa faixa, Congresso Corrupto, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, muitos cartazes pedindo o fechamento do Congresso. Isso é uma aberração. Mas acontecendo isso, as pessoas estão de tal forma indispostas com essa atitude de escárnio de parlamentares no Legislativo em relação ao sentimento popular e havendo essa resposta. Certo. A minha pergunta, o senhor entende que precisamos estar atentos sobre a possibilidade das instituições estarem sendo atingidas, o que é muito grave para a democracia? Nós precisamos sempre estar atentos, né? Riscos sempre existem, mas eu sou, Maria Lídia, um otimista crônico. Nós retiramos da presidência, dentro do sistema legal constitucional, 2 presidentes da República, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Dentro da regra do jogo, dentro do Estado Democrático de Direito, respeitando as regras, sem quebra legal. E eu acredito que nós continuaremos, óbvio, enfrentamos uma crise, óbvio que estamos diante de dificuldades, óbvio que não será uma situação fácil. Nós estamos diante de um mar em fúria e nós teremos os solavancos inerentes a isso. Mas tenho fé, tenho certeza que
que nós sobreviveremos. Que os parlamentares tenham a consciência, tenham respeito pelo povo e que sejam fiéis aos mandatos que receberam. Agradeço muito sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.